Nunca foi da vontade do nosso Pai, quando nos gerou, que nós ficássemos preocupados com o nosso sustento. Nunca foi desejo dele com que nenhum filho ficasse vivendo o presente com medo de faltar alimento a posteriori. Nunca foi desejo do Pai que houvesse algum tipo de enfermidade exatamente por causa da ansiedade ou por causa do estresse. Vamos ver o que diz as Escrituras sobre o nosso sustento e vamos deixar com que a palavra de Deus entre profundamente e cure qualquer tipo de enfermidade que venha pela insegurança do sustento? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Feliz aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 45 a 47. Imagina, está falando de servos. Porém, eu sou filho. Se um pai cuida bem dos seus servos, imagina os filhos. Antes de tudo, eu não sou servo, eu sou filho. Fora isto, eu sou filho amado. E filho amado, assim como Jesus é sustentado pelo Pai, não porque faz alguma coisa, mas por herança. Porém, Deus diz para mim e para você, muitas vezes, nós estamos com a cabeça de servo, aquela cabeça das pessoas que viviam lá no Egito. Quando Deus chamou o seu povo para sair do Egito, é porque o povo estava vivendo exatamente como servo. E não foi esse o projeto de Deus. Às vezes, nós nos acostumamos com a cabeça de servos e vivemos conforme servos. Nós experimentamos uma qualidade de vida de servos. Servos ficam preocupados. Servos têm que trabalhar muito para ter o seu sustento no básico. Servos vivem através da competição, porque somente os melhores servos é que recebem os melhores salários. Servos não sabem usufruir quando não trabalham. Servos só recebem bênção se trabalhar. Porém, se é fruto do trabalho, não é necessariamente uma bênção assim. Deus nos criou para sermos filhos. Servos ouvem frases como: olhe, se você não trabalhar com suor, você não vai comer não. Servos ficam preocupados porque tem que mostrar desempenho. Porém, nosso Deus nos deu a bênção de sermos filhos. Observa como Jesus foi sustentado durante o tempo aqui na terra. Jesus era um homem que trabalhava. Jesus era um homem que trabalhava, antes de tudo, por amor. Jesus era um homem que se fez carne humana e ele sabia muito bem
o que significava a vida do ser humano aqui na terra como servo. Jesus veio nos resgatar, nos libertar dessa vida serviçal para a vida de filhos. Quando a Bíblia fala que nós fazemos parte do reino de Deus, nunca se esqueça da expressão Senhor dos Senhores. Jesus é o Senhor dos Senhores. Ele é o Rei dos Reis. Percebe aqui? No reino de Deus, Jesus é o Senhor. E eu também sou Senhor, juntamente com Ele. Porque assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Nós não fomos chamados neste mundo para sermos servos. Nós fomos chamados por Deus e criados por Deus para sermos filhos do dono do mundo, para estarmos aonde é o nosso lugar, ao lado de Jesus. Se nós somos a noiva de Jesus, nunca foi intenção de Deus que a Eva, a primeira esposa de Adão, vivesse sob domínio, vivesse como serva. Não, ela era rainha, ela era princesa, ela era para estar ao lado de Adão. E é este o objetivo quando Deus criou o homem e Deus criou a igreja. Ele não criou a igreja para viver mendigando pão, para viver como escravo, para viver, não, você não mendiga. Você é filho amado do Pai. Não escuta os barulhos que tentam fazer você se desviar de quem você é, de sua identidade de filho. Você é filho. Deus mandou Moisés para resgatar o seu povo daquela escravidão, para ser filho. E o que foi que Jesus fez? O que foi que o amado fez? O amado libertou o seu povo. O amado pagou a punição que nós merecíamos, porque desprezamos o nosso direito de filhos. Deus diz para mim, para você, não despreze o direito de sua primogenitura e não troque o direito de sua primogenitura por um prato de lentilha. Meu irmão, levante a sua cabeça. Quando fala direito de primogenitura, tinha exatamente Esaú e Jacó. O que aconteceu? Esaú, ele era quem tinha o direito de primogenitura, mas ele vendeu para seu irmão porque não deu valor. Sabe o que significa direito de primogenitura? Quem é o primogênito de Deus? Jesus. E agora, em Cristo, eu tenho os mesmos direitos de Jesus, de filho amado. Repito, quem é o primogênito de Deus Pai? Jesus. E eu, em Cristo, sou semelhante a Ele. E o primogênito Jesus repartiu os seus direitos, a sua herança conosco. E nós agora somos noiva de Jesus. Observe o texto. Não deixe ser confundido com outros barulhos da vida. Não deixe ser confundidos com coisas que tentem desviar você. Deus fez a nós em Cristo como a esposa de Jesus. Porém, muitas vezes nós temos uma visão deformada do que significa esposa.
Muitos têm uma visão deformada do que significa a criação de Deus de uma esposa. Esposa nunca foi para ser pisoteada, dominada, escravizada. Esposa é lugar de honra. Esposa é lugar de honra. Inclusive, quando a Bíblia fala na mulher virtuosa, quando lá em Provérbios capítulo 31, Salomão fala de sua sulamita, mulher virtuosa, o que ele fala? Que essa mulher virtuosa era uma escrava? Não, ela dava tarefa às suas servas. Ela dava tarefa às suas servas. Significa que ela dava tarefa porque ela reinava. Ela era rainha. Portanto, se ela era rainha, por que ela era rainha? Porque Deus a fez como rainha. E Deus a fez para estar ao lado do seu amado. Ela faz parte da vida do seu amado. Quando Deus criou a mulher, ela criou a mulher do homem. Sim, ela criou a mulher de Adão. Portanto, Eva faz parte de Adão e Adão faz parte de Eva. A mesma forma, uma figura em relação a nós e a Cristo. Nós fazemos parte de Cristo e Cristo faz parte de nós. Em outras palavras, tudo que é de Cristo é nosso. Tudo que é nosso é de Cristo. Percebe aqui? Não existe separação de bens entre os bens do Senhor Jesus, entre os bens do Pai, entre os bens do Espírito Santo e entre os bens da igreja. Entre os meus bens, seus bens, Deus nos constituiu herdeiro seu. Deus nos constituiu filhos amados e Ele nos deu o direito de primogenitura. Portanto, o que faz nós perdermos de usufruir o direito de primogenitura? A insegurança do sustento, a preocupação com o aqui e o agora. Exatamente, Deus nos dá o sustento ao seu tempo. Quando nós ficamos preocupados de como será o nosso sustento, aí nós acabamos vendendo, trocando o nosso direito de primogenitura. Quando fez com Esaú, Esaú fez e vendeu o seu direito de primogenitura para o seu irmão. Por quê? Porque ele estava apressado, querendo ter algo naquele momento, quando Deus tinha algo para ele, não só para aquele momento, mas algo melhor. É isso que o Pai diz para mim, para você, que o nosso sustento vem ao seu tempo. Era isso que Deus estava tentando ensinar ao povo lá de Israel, porque eles não poderiam usufruir a vida de rei, porque eles tinham cabeça de Egito. Eles tinham a mente do Egito. E como foi que Deus fez para trabalhar essa mente deles? Para fazer com que eles pudessem usufruir a terra que emana leite e mel. Para que eles pudessem viver e serem sustentados pela herança do Pai. Deus foi ajudando a eles a confiarem em Deus dia a dia e a não ficarem preocupados com o futuro do seu sustento. Por isso que o maná vinha diariamente. Eles não poderiam guardar o maná de um dia para o outro, que apodrecia, porque a partir daquele momento Deus estava ensinando para eles: filhos, vocês não são escravos, vocês são meu povo, vocês reinam comigo, não se preocupem,
Não coloquem o resultado do seu sustento como o suor do seu rosto. Não espere com que o seu sustento seja fruto do suor do seu rosto. Quem dá o sustento sou eu. Aprendam, vocês têm o direito de primogenitura. E esse direito de primogenitura que o homem chegou e vendeu, que Esaú vendeu esse direito de primogenitura, Jacó comprou esse direito de primogenitura, sim, e agora Jacó tem esse direito de primogenitura, representa uma figura assim. Você não valorizou o seu direito de primogenitura. Sabe o que foi que Jesus fez? Jesus comprou, ele assumiu o nosso lugar, valorizou o direito de primogenitura e nos devolveu, e nos deu como herança. É isso que Deus diz para mim e para você. Nosso sustento é por direito de primogenitura. E é exatamente por isso, nessa mesma visão, que as Escrituras falam na Nova Aliança, que assim como Jesus é, nós somos nesse mundo. Se Jesus é o primogênito de toda a criação e tem o direito de primogenitura, eu também tenho os mesmos direitos de Jesus de primogenitura, e eu sou sustentado por herança. Eu sou e eu reino ao lado de Cristo. Jesus é o Senhor dos senhores e eu sou Senhor juntamente com Cristo. Jesus, e eu sou a noiva de Jesus, estou ao lado de Jesus, e o Senhor diz: meu filho, não se preocupe com o seu sustento. Qual é a primeira coisa que acontece quando a gente fica preocupado com o dia de amanhã? Nós acumulamos riquezas. A história do acúmulo da riqueza vem exatamente pela insegurança da falta. O homem tinha uma casa, o homem tinha um apartamento. De repente, ele tinha medo de faltar o apartamento dele e resolveu comprar o segundo. Depois ele ficou com medo e começou a trabalhar para acumular mais para o terceiro. Ele tinha um carro, ele ficou preocupado de não ter e ele começou a acumular para o segundo. E fora isso, foi exatamente desta insegurança que surgiu a necessidade dos cartórios e dos homens terem a propriedade privada. Sim, o homem ficou inseguro porque ele queria ter a propriedade privada, ele queria fechar a sua bênção, mas só que tem um problema. Quando eu fecho uma propriedade privada, eu deixo de usufruir outras e outras coisas que Deus quer me dar. E exatamente por isso também, que durante 40 anos no deserto, o povo andou sob tendas. Este povo andou de um dia local para outro, eles estavam em movimento porque ali também Deus estava ensinando para eles sobre a mudança. Deus estava ensinando para eles que não precisa ficar com medo da mudança, não por causa exatamente do risco de faltar. E é essa história de muita gente. Muita gente não muda de um lugar para outro porque está extremamente satisfeito com a bênção do passado e tem receio de sair de um lugar para outro. Você conhece a história, por exemplo, de muita gente que compra, aluga e que for uma casa de praia e de repente compra uma casa de praia em um lugar X e de repente fica preso a conhecer outros lugares porque comprou aquela casa e está preso a esta rotina, aquela casa. E às vezes as casas ficam paradas,
ninguém vai mais lá. Muitos pais, inclusive, compram uma casa de praia, uma casa de campo, que for uma casa para lazer, e querem com que os filhos, em todas as férias e todo final de semana, vão para aquele mesmo lugar. E os filhos querem algo mais dinâmico, querem uma vida mais dinâmica, querem uma coisa diferente. Mesma coisa acontece conosco. Nós ficamos presos na bênção do passado e queremos cristalizar a bênção do passado, engessar a bênção do passado, quando Deus tem uma bênção nova. O que é a vida de um rei? É novidade de vida. Deus nos deu novidade de vida. Percebe aqui a diferença? É a dinamicidade. O Espírito Santo é comparado a quê, querido? A um rio. Ele flui. Vida de rei é vida que está sempre em novidade de vida. Não come só um tipo de único de comida. Não come somente manga, não come somente banana, não come somente abacate. Vida de rei come banana, abacate, diversidade de frutas, experimenta diversidade de lugares. Hoje está aqui, amanhã pode estar em acolá, depois pode estar em outro lado. Jesus, inclusive, quando deu o novo corpo de Jesus, quando se apresentou, uma hora ele estava aqui, outra hora ele estava em outro lugar, outra hora ele estava em outro lugar. É uma vida dinâmica, e esse, inclusive, é um dos motivos porque nós ficamos às vezes presos a essa terra, com medo dessa terra, preso, e perdemos a terra que mana leite e mel. Mas essa terra é uma terra dinâmica. Quero dizer para você, rei é assim: hoje está em Nova York, amanhã está em Paris, depois está em Hong Kong, depois está em Singapura, depois está no Nordeste do Brasil, depois está no Sul. E o rico, herdeiro, se movimenta. Ele não fica escravo a um lugar só. Deus estava ensinando ao povo de Israel, enquanto eles estavam vivendo aquela vida nômade, a ter cabeça de rei, a dizer: eu estou preparando a mente de vocês para um novo. Muita gente está deixando de experimentar o melhor de Deus nessa terra, porque a sua mente está uma mente quadrada, está uma mente que não está aberta à novidade de vida. E por isso que de quando em quando o papai nos ajuda. Ele dá uma quebra na nossa rotina, ele dá uma quebra naquelas coisas que nós estávamos acostumados, porque ele diz para mim e para você: eu tenho algo muito melhor para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou em coração humano o que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Deus tem algo maior para você. Deus diz: filho, você é filho amado. Você é filho amado, e eu quero com que você herde o seu direito de primogenitura que eu conquistei por você lá na cruz. Sim, percebe aqui o direito de primogenitura. O direito de primogenitura está ligado a alguém que conquistou por mim. Era um direito. Percebem aqui? Era um direito. Não foi fruto do meu trabalho, foi fruto do trabalho de outro. Portanto, vida de rei, vida de rainha, vida de príncipe, vida de princesa, vida de senhor, é vida que usufrui o fruto do trabalho de Cristo, o fruto do trabalho de Deus. Quando Adão foi criado, já estava tudo pronto. O paraíso já estava pronto, as plantas já estavam plantadas, já estava tudo pronto. É isso que Deus diz para mim e para você: já está tudo pronto, meu filho.
suas bênçãos já estão prontas. Acostume-se à vida de rei. Qual foi o trabalho que Adão teve para ter Eva? Simplesmente não atrapalhar, dormir. Quando Adão acordou, Eva estava ao seu lado, pronto. A maior bênção de Adão foi Deus quem deu quando ele descansou. Exatamente, se Adão ficasse inquieto, pesquisando, procurando, ele nunca ia ter a bênção que Deus ia dar para ele. Tem muita gente que fica assim, está atrás de uma companheira de vida e fica pesquisando ali, lutando ali, correndo acolá. Sim, você vai conquistar, sim, porém, o que Deus tem para você é muito mais, não é fruto da sua conquista, é fruto da conquista dele, é fruto da graça dele, é direito de primogenitura. Pela graça sois salvos, pela graça sois curados, pela graça sois sustentados, por causa do favor imerecido de Deus é que nós somos sustentados. Por isso que nunca nós nos esquecemos de, na hora do café da manhã, do almoço, do jantar, sempre dar graça. Olha o nome, dou graça. Graça está ligado a isso. Eu reconheço que é pela graça, que o meu sustento, o meu pão vem pela graça. Tudo que eu tenho é pela graça. E é isso que o Pai está me ensinando para mim, para você, a vivermos na graça. A vivermos na graça para usufruirmos aquilo que foi dado pela graça, a usufruirmos a sua herança da graça. Meu irmão querido, Jesus não estava preocupado, vieram cobrar impostos para ele, Jesus não teve nenhuma ansiedade. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Vai lá, manda pegar o primeiro peixe, abre a boca do peixe e você vai encontrar uma moeda. Percebe como era a maneira como Jesus era sustentado? Por que este planeta está desse jeito? Esse planeta está desse jeito por causa do acúmulo de riquezas. E por que existe acúmulo de riquezas? Porque existe insegurança no sustento de Deus. Deus está lhe sustentando. Deus continua lhe sustentando, porque Deus lhe ama. Você é filho amado. Deus diz para mim, para você: não acumuleis tesouros nos céus, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça, onde tudo consome. Sim, acumulais tesouro no céu. Que é isso que ele está querendo dizer? Que o nosso tesouro já está no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus, a vontade dele é que eu e você vivamos não como escravos, não como servos, mas como filhos. E é isso que ele diz: eu não fiz você escravo, eu fiz você filho. Eu não lhe dei a você vida de escravo, eu dei a você vida de filhos. E é isso que ele diz para mim e para você: deixe eu trabalhar no seu coração, deixe eu ensinar você como é vida de filho, deixe eu ensinar você como você reina em vida, deixe eu ensinar você como você usufrui tudo aquilo que eu lhe dei lá na cruz do Calvário. Você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Você tem a minha mente, eu dou o meu sustento a você. Se o Pai fala assim sobre os servos, quanto mais a mim, a você que somos filhos. Se o Pai dá o seu sustento ao seu servo, ao seu tempo, quanto mais a mim. Porém, nós servimos a Deus, mas nós não servimos a Deus como escravos, nós servimos como filho. Estava lá o pai,
tinha 2 filhos, dando a eles todos o seu sustento. Um dia, um dos filhos quis vender o seu direito de filho. Sim, e foi viver a sua maneira, a pseudo-herança que ele tinha. Ele tinha uma herança, mas ele não tinha o coração de filho. É isso que acontece. Muita gente pode ter até bens e herança, mas não tem o coração de filho. Ter herança, mas perder o coração de filho faz eu deixar de usufruir aquilo que eu tenho. Por isso que Jesus fala: ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que ele tem ser-lhe-á tirado. Foi exatamente aquilo que aconteceu com o filho pródigo. Ele tinha tudo na sua casa, mas aí em determinado momento ele perdeu o senso de pertencimento, que tudo que o pai tinha era dele, ele tinha tudo. E aí ele perdeu tudo para ter a parte. E quando ele quis: pai, me dá a minha parte, quando ele disse a minha parte, ele ficou com a sua parte, vivendo lá fora, usufruindo a sua parte. E quando ele deixou de ter o todo por ter a sua parte, ele perdeu exatamente o todo. É isso que acontece conosco. Muitas vezes nós passamos por problemas e é isso, é a nossa história. Nós perdemos coisas, nós jogamos fora coisas, nós jogamos fora direito de primogenitura, nós jogamos fora a mente de Cristo para a mente do Egito, nós jogamos fora o que Deus tem para mim e para você. E ele diz: filho, deixa eu trabalhar na tua mente, deixa eu formar a tua mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você é sustentado por herança. Você é filho, herdeiro de todas as coisas. E agora você vai aprender que tudo que vai chegar nas suas mãos, vai chegar nas suas mãos porque você já tem, porque eu já dei. Você já é herdeiro, você é minha noiva, você está ao meu lado. E não vai ser mais no suor do teu rosto, vai ser no suor do Filho de Deus, vai ser no suor do meu Filho Jesus. Foi fruto do que ele fez lá no Getsêmani, naquele suor, quando ele suou sangue, ali ele estava conquistando a sua herança. Ele estava tomando posse através do sangue dele, da sua herança, para que você fosse sustentado todos os seus dias por herança. E eu te fiz filho amado. E eu te digo: filho, fique confortável na vida de filho amado. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. É isso que Deus diz para mim e para você. Filho, eu te chamei para estar ao meu lado, servindo comigo. Aprende de mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as tuas almas. Joga fora o orgulho, filho. Joga fora a justiça própria. Joga fora aquela ideia de querer ter o teu sustento como fruto do teu suor. Recebe pela graça tudo que eu te dou, e aí você vai ver teu sustento chegando todos os dias. Você vai experimentar a dinamicidade do meu reino, a novidade de vida. Sim, essa vida de rei
que é dinâmica, criativa, esse meu espírito que vai te guiar sempre ao novo. E às vezes, quando uma porta se fecha, é porque eu quero abrir outra porta muito maior para você, porque você é o meu filho amado, em quem eu me alegro. Vamos juntos orar. Vamos juntos falar com o papai. Se você está vivendo como escravo, querendo fazer algo para agradar a Deus, querendo fazer penitência, querendo pagar pecado para poder agradar a Deus, Deus diz: olhe, eu mandei o meu filho para morrer em seu lugar. Sim, e eu te dei o presente da minha graça. Você tem dois caminhos. Se você quiser, você pode querer ter um relacionamento comigo via esforço próprio. Não, sai fora dessa. Tenha um relacionamento comigo pela graça, através do sacrifício do meu filho, porque você não pode pagar pecado. Abra o seu coração para Jesus e entregue a vida a Ele e receba, sim, o direito de filho. Se você nunca orou, abrindo seu coração para Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus em seu lugar, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como aquela que pagou os meus pecados, pagou lá na cruz, na tua morte, os meus pecados. Eu te recebo como meu Senhor, eu te recebo como meu Salvador, eu te recebo, ó Senhor Jesus, como aquele que é o Salvador da minha alma, o Salvador do meu corpo, o Salvador do meu espírito. Eu te recebo, Jesus, como o pagamento da minha justiça. Entra no meu coração agora, Senhor Jesus. Se você fez essa oração, Deus diz para mim e para você, diz para você, em especial que orou, diz assim: olha, agora eu te transformei, não mais em servos, mas em filho, e eu te livrei da escravidão do Egito para uma terra que emana leite e mel. E agora você, meu irmão, que já saiu do Egito, Deus está dizendo para mim e para você: deixa eu trabalhar na tua mente, deixa eu te ensinar a você usufruir tudo que eu já conquistei por você. E eu te digo: você é o meu filho amado. Eu não te chamei para viver com a cabeça do Egito escravo. Recebei de mim a palavra que eu acabei de te enxertar. Essa palavra, este meu evangelho, ele é poderoso para curar a tua mente de escravo, para que você possa usufruir da vida de filho amado, a esta novidade de vida, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, aquilo que eu tenho preparado para você e que eu já preparei para você. O teu sustento vem de mim. Aprende isso. Eu sou o teu bom pastor, o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E como bom pastor, nada, absolutamente nada te falta hoje, te falta agora, nem nunca faltará. E não só faltará, eu não vim te dar o necessário, eu vim te dar em abundância, eu vim te dar a minha vida em abundância. Um beijo no coração. Essa é a mensagem do seu irmãozinho Valdo Santiago.